Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite. A gente tem assunto importante para falar ainda, mas rapidinho, quero saudar aqui nossos amigos telespectadores. A gente separou por algumas cidades aqui, que são tantas pessoas, mas a gente recebeu algumas mensagens dos nossos amigos de Serrinha, na Bahia, Indaiatuba, São Paulo, que fica aqui pertinho, Monte Sião, Minas Gerais, São Gonçalo dos Campos, na Bahia também, o pessoal mandou mensagem aqui pra gente, Votuporanga, São Paulo, Anápolis, Goiás, Ubá, Minas Gerais. Aliás, eu li agora há pouco uma telespectadora que mandou pra gente dizendo que o aniversário dela é Aparecida de Campo Mourão. Pois ela mandou pra gente aqui. Parabéns, viu, Aparecida de Campo Mourão. Inclusive, daqui a pouco o senhor for dar a bênção, Padre Guido, o senhor lembra de dar a bênção, então, também para Aparecida de Campo Mourão, que é aniversário dela. Um montão de gente participando aqui conosco. Também a Fátima Correia de Itajubá, que está mandando um grande abraço aqui pra gente. Bom, o José Manuel de Indaiatuba disse que já esteve lá nessa catedral, que o senhor disse aí, a Catedral do Omo, onde fica a relíquia do milagre eucarístico que a gente comentou. Orvieto, sim. Agora, Padre Guido, é o seguinte, todo mundo quer saber de Lanciano, porque Lanciano é um milagre famoso, né? Sim. O milagre de Lanciano, ele é bem mais antigo que o milagre de Bolsena e de Orvieto. Perfeito, né? 500 anos antes de Bolsena. Estamos no ano 700 Século VIII, né, Padre Exato, Guido? sim. Agora, vamos falar do milagre de Lanciano, que é um dos mais extraordinários da história da Igreja. Entre os milagres eucarísticos, como o Padre Guido lembrou agora há pouco, são 163 milagres catalogados, registrados e confirmados pela Igreja, sendo milagres eucarísticos nessa história de 2000 anos, 163. Agora, tanto a nossa telespectadora chamada Aristânia, que ela é da cidade de Estância, lá no estado do Sergipe, tanto a telespectadora Aristânia, lá do estado do Sergipe, quanto a Regina Jeremias Ribeiro, a Regina é da cidade... não deixou aqui a cidade. Essas duas telespectadoras, Padre Guido, estão fazendo uma pergunta interessante. São 163 milagres. Sim. A Igreja permite que a ciência tenha acesso a esses milagres, para inclusive o aval da ciência certifica ainda mais o milagre. Existe um estudo, Padre Guido, para dizer, por exemplo, se os tipos sanguíneos desses milagres estudados, se são o mesmo, se tem relação com o Santo Sudário, como que funciona isso? Olha, existe um estudo com resultados extraordinários. Em primeiro lugar, disse antes que mais de 70 milagres aconteceram na Itália, os demais no mundo inteiro, e todos os milagres eucarísticos, isto é, a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, apresentam as mesmas qualidades um com o outro. Isto é, mesmo grupo de sangue, por exemplo. Que, aliás, é o sangue AB. AB, tipicamente humano. Certo. Certo? Mesmo tipo de sangue. A carne é verdadeiramente carne. O sangue é um sangue vivo. E todos os milagres eucarísticos têm estas características iguais e batem perfeitamente com o sangue que está gravado no tecido do Santo Sudário. Aliás, isso é muito interessante, porque o sangue AB não está entre os mais comuns na humanidade, mas é muito comum entre os judeus, especialmente que viviam onde Jesus vivia, né? Então, se trata do mesmo sangue. Inclusive, esse milagre de Lanciano, na qual eu já vou mostrar aqui, Padre do relicário, o último estudo foi na década de 70. Foi. Faz pouco tempo, ou seja, cientistas há pouco tempo estudaram. Está aqui, ó. É um relicário, a parte de cima que a gente está vendo é um pedaço do tecido mesmo, de onde era o pão consagrado, que se transformou de maneira miraculosa num pedaço de carne. Sim. E que no último estudo feito agora em 1970, Padre Guido, foi constatado, além de tudo que o senhor já disse, que bate com o mesmo tipo de sangue dos outros 162 milagres, se trata de todas as características de sangue humano e de sangue vivo. Tem todas as propriedades que se encontram num sangue de pessoa viva. Só que isso, gente, está desde o século VIII. Desde o século VIII, aqui, como se fosse vivo naquele dia. Exato. E nunca foi submetido a baixas temperaturas, não existia o freezer, né? Pois é. E até hoje apresenta todas essas coisas. Olha esta imagem, gente. Aqui, essa imagem aqui mais fechadinha, está aqui, ó. Então, era a hóstia consagrada, aquela um pouco maior que o padre usa, que se transformou
miraculosamente num pedaço de carne que está exposto para quem quiser ver, lá na cidade de Lanciano, na Itália, desde o século VIII, não se decompõe, não apodrece, tem todas as características de sangue vivo, de sangue humano, e essa coisa mais fantástica, do mesmo tipo de sangue dos outros 162 milagres encontrados no mundo. Agora tem um outro pormenor, eu queria que o senhor explicasse, Padre Guido. Isso aqui são 5 coágulos de sangue dentro do relicário. Está aqui, ó. 5 pedaços de sangue coagulados, que era inicialmente o vinho que foi consagrado, transformou em sangue, está coagulado, e 5 pedaços. Mas tem uma coisa maluca que acontece com esses 5 pedaços. Conta pra gente, Padre Guido. Exato, é que desafia até hoje a ciência e a medicina. São 5 coágulos, imaginamos 5 bolinhas. Dá a impressão, inclusive eu tive a profunda emoção de celebrar uma missa neste altar, com esta relíquia na minha frente, gente, onde aconteceu o milagre. Dá uma ideia de almôndega, digamos assim, a palavra muito simples. Né? Pesando uma almôndega, digamos assim, deste sangue, dá um determinado número de gramas. Agora, colocando todas as 5 formas de sangue, o peso é o mesmo. Isso não tem explicação, né, Padre Guido? Quer dizer, tem 5 coágulos de sangue. Se pesar um, dá um peso. Pesar os 5, o mesmo peso? Não aumenta. Desafia até a ciência. Ninguém sabe explicar este fenômeno, minha gente. E que, olha que os últimos, você falou no ano 1970 que foram feitos os reconhecimentos da ciência. Exato. E olha que o Papa também insistiu com os recursos de hoje, tipo de DNA e companhia. No ano 1981 foram feitos mais exames ainda. Olha só. E, gente, continua dando este resultado. Tenho aqui na minha frente, por exemplo, um exame feito, em termos, eu não entendo muito de medicina, mas fotômetro, digamos, exame eletroforético, uma palavra até inglesa, que comprova que o sangue, este aqui que vai aparecer, mostra de novo o cálice. Está aqui, olha, a gente está mostrando o relicário inteiro, na parte de cima está exposto o corpo e logo abaixo o relicário ali de vidro, onde estão os coágulos. É o cristal, é de cristal. Cristal, né, Padre Guido? Exato. Material mais nobre ainda. Comprova que o sangue está vivo, é um sangue fresco. Como se diz. Como se fosse retirado imediatamente de uma pessoa viva. O milagre aconteceu no ano 700, gente, 1400 anos atrás. Olha, não escondo, Eric, não porque estamos mostrando estas imagens, não escondo a emoção que eu experimentei celebrando uma missa. O Papa São João Paulo II, 2 vezes durante o seu pontificado, fez questão de celebrar a missa lá. Ô, Padre Guido, o senhor esteve diante desse milagre, celebrando, eu imagino que devia ser uma emoção fora do comum, né? Sim, olha, me machucou emocionalmente, digamos assim. Eu terminei a missa até todo suado, porque celebrando, tendo na minha frente este relicário preciosíssimo, né, com um milagre que desafia até hoje a ciência. Tem ainda um outro pormenor, Padre Guido, quero mostrar aqui de novo. Na hóstia consagrada que se transformou num pedaço de carne, está aqui. Como o senhor bem disse, foram encontradas todas as características de sangue vivo. Esse pedaço que a gente está vendo, que se transformou num pedaço de carne, existe um pormenor. Foi constatado que se trata de um tecido do coração. Sim, o miocárdio. O miocárdio se transformou num tecido do coração, o miocárdio do próprio Cristo. Agora, essa mancha que a gente está vendo, volta aqui para a imagem, essa mancha aqui mais clara que a gente está vendo, é um buraco, um rasgo mesmo que aconteceu ali dentro desse milagre, dessa hóstia que se transformou num pedaço de miocárdio, que está aí desde o século VIII desafiando a ciência. Tem um pormenor, Padre Guido, porque se trata de um furo, de uma coisa que rasgou a carne. Os estudiosos do Santo Sudário chegaram à conclusão que o ângulo de perfuração na qual esse pedaço de carne se submeteu bate exatamente com o mesmo ângulo da lança do soldado que feriu Jesus. Perfeito. É muito sinal, só não acredita quem não quer, Padre Guido. É uma coisa extraordinária. Como assim? Isso aqui, eu sempre digo que o milagre de Lanciano
humilha a nossa inteligência. Sim, não temos palavras para explicar um caso neste milagre, e somente a fé que pode explicar. Aí seria o caso de repetir algumas palavrinhas do hino oficial, digamos assim, que Santo Tomás de Aquino fez, né? Quando ele, naquele canto que nós... O tão sublime sacramento, sublime sacramento, exato, mesmo em português, nós dizemos que mesmo diante da incredulidade, nós colocamos a nossa fé. A gente canta, inclusive, vem a fé por suplemento. Suplemento, exato, para, né, substituir os limites da capacidade humana de compreender uma coisa desta. Somente através da fé que nós aceitamos e acreditamos firmemente na presença real de Jesus na hóstia e no vinho consagrado. Gente, estamos já quase na véspera da solenidade do Corpus Christi. Preparemos-nos. Tem tantas pessoas, né, Eric, que estão dedicando hora de trabalho para preparar até as estradas. Aliás, né? Tem aquele costume, né, Padre Guido? A gente vê aquelas serragens pintadas em forma de cruz, imagens sacras. De onde veio esse costume? Olha, uma pesquisa que eu fiz mostra que foi em Portugal. Ah, foi em Portugal que começou. Portugal que começou, teve esta iniciativa brilhante de enfeitar as estradas com imagens, símbolos, palavras, digamos, eucarísticos, né? Referentes à Eucaristia, para onde passaria exatamente, solenemente, a procissão. E em outros lugares, além de enfeitar a estrada, se enfeitam também as janelas, as portas de casa. Lá na Itália, por exemplo, no meu país, é costume também enfeitar as lojas, que é feriado também lá, é tudo fechado, porém não somente os produtos estão em exposição, mas sobretudo imagens no altar, uma imagem religiosa, tudo para dar as boas-vindas a Jesus, que passa abençoando as ruas da cidade para dizer que está sempre junto de nós. Padre, nosso tempo está acabando, mas queria que o senhor respondesse em 30 segundos para a gente. Sim. Como a igreja recomenda para que a gente receba dignamente Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia? Olha, estando sempre bem preparados com a graça de Deus, nunca com o pecado grave. Preparado significa saber o que nós vamos receber. E parar também para agradecer a Jesus por este dom de entrar dentro do nosso corpo. E para receber uma santa comunhão, não esqueçamos também, meus amigos, por respeito a Jesus, o jejum, pelo menos de 1 hora. Podemos sempre tomar um golinho de água. Os doentes, claro que estão dispensados, podem tomar os seus remédios, também acompanhados pelo leite e outras coisas, né? Mas um respeito, por pelo menos com 1 hora de jejum. Digo isso porque tantas vezes, lamento dizer isso, mas faz parte também da nossa educação. Nós notamos fiéis que chegam a receber Jesus com chiclete na boca. Meus amigos, vamos evitar tudo isso. Não combina chiclete com o corpo de Jesus, né? Portanto, bem preparados com a nossa oração, não ter medo de ficar agradecendo a Jesus também por este imenso benefício que gratuitamente nos doa. Padre Guido, dá tempo para o senhor nos dar a bênção para encerrar? Sim. Quero, inclusive, botar o nome do nosso telespectador aqui, que pediu uma bênção, na qual, no nome dele, a gente lembra de todos os telespectadores que participaram aqui conosco hoje. É o Jorge de Jesus, da cidade de Campinas, que pede essa bênção, na qual a gente simboliza todos os nossos telespectadores. Certo, também, né? A Aparecida, que está de aniversário, né? Sim, é verdade. E outro está de aniversário, nosso amigo Pedro Oliveira, da equipe 2 de Nossa Senhora de Fátima, equipe de Nossa Senhora aqui de Valinhos. Parabéns para o senhor, para a dona Lúcia, para o amigo Dunga, para toda a equipe que está comemorando. Um abraço fraterno, que significa alegria de continuar esse trabalho maravilhoso de conhecer e amar o nosso Senhor. Para todos, meus amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. A gente começou o mês de maio, a gente terminou o mês de junho, terminamos o mês de maio, na qual lembramos bastante de Nossa Senhora. E o mês de maio a gente lembra de Nossa Senhora. A gente poderia também, não deu tempo, a gente poderia também falar de tudo que Nossa Senhora representa. Afinal de contas, se o corpo de Jesus, né, na qual deu origem ao verdadeiro sangue que a gente se encontra nesses milagres eucarísticos,
do ponto de vista humano, ele recebeu dela. Né? Então a gente tem grande respeito e carinho por Nossa Senhora, na qual a gente lembra também quando se lembra da Eucaristia. Meus amigos, excepcionalmente na semana que vem não teremos o programa Eclésia ao vivo. Né? A gente tem uma transmissão especial na terça-feira, na qual não teremos o programa Eclésia na semana que vem. Mas, aos domingos, continua o nosso reprise. Todo domingo a gente tem reprise do programa às 9h30 da noite. E lembrar também que você pode acessar o site da Rede Século XXI, o portal da Rede Século XXI, pois lá estão disponíveis todos os nossos programas. Basta acessar RS21, está aí no seu vídeo, rs21.com.br. Você procura por programas, clica na aba Programas e depois no programa Eclésia. Lá estão disponíveis todos os nossos programas que a gente faz aqui, tudo. Então, você quiser indicar para os seus amigos, para os catequistas, pessoal da sua paróquia, esse programa em breve estará disponível no site e todos os outros, tá bom? Então, a gente volta aqui 2 semanas para falar, inclusive, sobre a festa do Sagrado Coração de Jesus. A gente se encontra até lá. Um abraço, tchau, tchau.